Bem-vindos ao Pode Ver, meu nome é Júlia, estou aqui com Clara e com Bela e com a presença dos convidados Tio Renan e Henrique Shadiak. Vamos conversar um pouquinho sobre o filme Parasita, do diretor sul-coreano Bong Joon-ho. Olá, tudo bom? Meu nome é Henrique Shadiak e eu sou diretor de fotografia, trabalho em filmes narrativos e é um prazer estar aqui com vocês. Oi, pessoal, meu nome é Renan, eu trabalho com tradução faz alguns anos e eu também, é um prazer estar aqui e conversar sobre um dos meus filmes favoritos. É isso. Os Kim são a família principal do filme, é uma família que a gente vê o desenvolvimento delas durante o filme e eles estão se infiltrando aos poucos na família Park. A gente vai começar falando um pouco do estilo da casa dos Kim e um pouco sobre os cômodos, como é desconfortável. E a gente quer saber um pouco da Ana de como essas casas são na Coreia, de como funciona esse semi-porão. Então, gente, foi um choque para mim como eles conseguiram reproduzir muito bem esse tipo de casa, porque se aqui no Brasil a gente compara essas casas assim de uma classe mais baixa com favela, lá na Coreia a gente repara pessoal da mesma classe com esse tipo de casa, que a gente fala que é semi-subsolo, né? Então, não é uma casa que fica 100% no subsolo, então eles têm aquela janela bem típica que mostra no filme, os banheiros, eles ficam num andar um pouquinho mais alto, só para ele não ter aquele refluxo de água, assim, então são literalmente aquelas casas que foram feitas para você conseguir morar quando você, né, não está em muitas condições, digamos assim. E eles representaram muito bem, e eu acho que conseguiram até extrair ao máximo como isso representa, assim, numa família coreana ou na sociedade coreana, sabe? Eu achei bem interessante. Sim, e o que a gente acha muito interessante também é que ajuda um pouco a contribuir para a mensagem do filme, de como eles estão como se fosse num nível abaixo, se a gente for pensar numa visão mais bizarra de classes sociais, de como eles estariam sendo representados como inferiores. E isso de os pobres serem representados no filme como inferiores aos ricos ou numa posição abaixo, fica muito claro no trabalho de câmera. Henrique, você pode falar um pouco pra gente de como as câmeras ajudam a deixar mais claro a diferença entre os dois? Claro que sim. A primeira imagem que a gente vê do filme, você está vendo as meias. E através da janela vê um mundo semi-subsuelo e as meias, né? E depois a câmera baixa e você vê que é uma habitação familiar da família Kim. Mas é importante esse primeiro plano das meias, porque muito importante dentro de todo o filme é o conceito do cheiro. E de um jeito ou outro, o diretor está tentando mostrar o cheiro através da imagem. E de um jeito bastante, digamos, bastante logrado. Desculpa por meu portunhol. Agora, claro, que visualmente, a diferença das duas casas, a casa dos Kim é uma casa que sempre está claustrofóbica, que sempre tem los pasillos, los corredores bastante claustrofóbicos y que las janelas son encima das cabeças das pessoas, mientras a casa dos Park, você sempre tem ar, sempre tem janelas muito abertas, sempre tem espaços muito, muito abertos e nunca sente uma noção de claustrofobia aí, senão muito limpo, todo é muito limpo, mientras na casa dos Kim há uma certa sujeira da vida mesma, né? Agora que o Henrique falou, que eu até me lembrei, eu acho que isso acaba sendo meio que implantado pra gente enquanto vai assistindo o filme, né? E agora eu lembrei uma cena bem típica, porque a esposa do Sr. Park também, uma hora ela fala, nossa, mas que cheiro é esse, né? Eu lembrei bem dessa cena, nossa, legal, fazendo associações, relembrando do filme. Sim, isso do Henrique falar que a primeira coisa que a gente vê são as meias, eu não tinha associado a essa parte
do cheiro e de como isso é comentado muito no filme, de como até o cheiro já é uma distinção no ponto de vista dos vírus. É porque, que nem vocês falaram, a gente não percebeu que a primeira coisa que aparece no filme, mas aquele negócio, nossa, mas eles devem ter um cheiro ruim, ficou muito forte na nossa cabeça. É verdade. No começo do filme tem uma parte que eles estão jantando, se não me engano, e simplesmente chega um cara e quer, tipo, urinar na frente da casa deles. Então, imagina o cheiro que deve ser morar nessa vizinhança. É desconfortável até pra gente que tá assistindo, quanto mais quem tem que estar ali o dia inteiro. E o cheiro é algo que eles vão falando durante o filme todo, principalmente o Sr. Park, né? Ele vai falando, ele reclama do cheiro do motorista. O cheiro vai ficando pior, porque visualmente, por exemplo, depois da inundação, você pode sentir esses cheiros que estão acontecendo. E o mesmo acontece com o sótano, como se chama? O subsolo da casa dos Park, onde mora o marido, onde mora o bunker, onde mora o marido. Também você vê que aí não, que aí ha sido uma, sabe, que cada vez fica mais, como se pode dizer, mais denso todo, mais denso a visual, mais denso o cheiro, mais denso todo. Mas isso sempre tratando de representar o cheiro por maneira visual, porque desgraçadamente o cine não tem cheiro, né? E até falam, a criança fala, não sei, eles têm um cheiro lá, porque eles não falaram para a família Park que todo mundo era conhecido, né? Eles foram se infiltrando um por um. Mas a criança, o Ta-som, que é o mais novinho lá, ele fala, esse professor tem o mesmo cheiro da senhora que é a mãe deles, que é a nova governanta, né? E que depois é comparado ao cheiro das pessoas que andam de metrô. Falar o metrô também, as pessoas que andam lá têm esse mesmo cheiro. E é mais interessante ainda ver como, tipo, tudo que eles falam no filme foi representado também, como o Henrique falou, por coisas que estavam no cenário, pelas câmeras, então, que estavam as meias, que são logo a primeira cena, depois como a gente vê com a enchente. São coisas que vão deixando bem clara também a diferença entre as duas famílias. O que o Henrique falou da claustrofobia é muito importante, porque uma diferença que para mim ficou muito clara no filme é que para os ricos, eles raramente estão no mesmo ambiente. A casa deles é tão grande que eles mal se conversam, não sabem onde um tá, não sabem o que o outro tá fazendo. Enquanto para os Kim, a casa deles, um tá no banheiro, o outro na sala e o outro no quarto, ainda continua sendo o mesmo ambiente. Agora a gente pode passar para outro ponto do filme, né? Que eu vi que chamaram de Stairway Movie, né? Que é aquele filme que sempre tem gente subindo e descendo toda hora. E eu queria saber mais do Henrique o que significa isso de subir e descer, que eu vi que é algo mais social. No, claramente a metáfora de subir las escadas para ir a la clase alta, a la casa donde você tiene floresta y donde você ve la ciudad, es una metáfora de clase alta versus clase baja. Ahora, a parte más interesante de todo es cuando acontece la escena de la chuva y eles tienen que salir fugindo da casa de los Park. E essa descida das escadas, essa é a mais interessante de todas, porque você vai descendo as escadas, vai descendo diferentes tipos de escadas, vai entrando certos túneles, mas não somente é a descida das escadas que dá essa sensação de estar descendo realmente ao inferno, mas também a mudança da luz. Você começa com uma luz muito limpa, a casa dos Park tem uma luz muito limpa, muito desenhada, muito bem cuidada. A casa dos Kim usa lâmpadas de diferentes colores e é muito mais, digamos, muito mais bagunçada. Mas quando eles estão descendo essas escadas para chegar ao bairro deles, cada vez a luz é mais quente, uma luz que se chama vapor de sódio, que é uma luz quente, que não é bonita, uma luz que é uma sensação muito de, sabe, de luz que as cidades tinham antes, que vengan los LEDs, então é uma luz que dá a sensação de inferno, né? E eles cada vez que vão descendo mais, não só são as escadas, sino é o tipo de luz que vai afetando a percepção do mundo, desse mundo que a gente tem. E interessante que claramente isso foi
a intenção do diretor, porque lá na Coreia, as casas de pessoas mais pobres, e esse tipo de casas, altitudinalmente falando, eles não ficam abaixo dessas casas, assim, de pessoas mais ricas. É ao contrário, eles ficam mais no morro ainda, sabe? Então, na verdade, na realidade, não faria sentido. Então, essa foi a intenção que o diretor tentou passar, né, que o Henrique está explicando pra gente, né? Agora que a gente tá falando da cena da chuva, onde cai muita chuva, eles têm que fugir da casa dos Park, o que eu acho muito interessante a gente discutir também são as visões diferentes que as famílias têm em relação à chuva. E a Rena pode até ajudar a gente a entender um pouco mais da questão de como é abordado pelas famílias, porque os Kim, eles perdem quase tudo. Nisso, eles não podem dormir em casa, mas os Park, eles perdem a viagem em família, só que em contraste, no dia seguinte, a mãe já tá super animada, tipo, poxa, ainda bem que choveu, o céu está limpo, podemos fazer uma festa. Nossa, isso foi um choque para mim, porque não sei se é porque eu assisti todo o filme em coreano, e são coisas que eu normalmente percebo quando eu estou na Coreia, mas atualmente a Coreia passa por um problema muito sério, muito sério de poluição, porque a Coreia, o Japão, a China, toda essa região ali é muito industrializado, certo? E populoso, assim, povoado. Então, aquela região da Ásia, a gente está passando seríssimos problemas de poluição, e sim, normalmente, literalmente normalmente, é bem raro você conseguir ver um céu claro, sabe? E lá, não é que o céu esteja nublado, na verdade, eles são micropoluentes, que eles chamam, nanopoluentes. E por causa desses nanopoluentes, que são emitidos por fábricas e tudo mais, que o céu sempre fica cinza. Quando eu vou viajar para a Coreia, assim, eu fico 2 semanas, um mês, é difícil eu ver um céu azul, sabe? Literalmente. E a gente sempre associa a chuva, então eles limpam esse nanopoluentes, tiram isso do céu porque cai na terra junto, né? E para a família Park isso foi, nossa, olha que legal, sabe? Porque eles não se importam com isso, eles estão dentro de uma casa bonita, eles têm aqueles limpa-ares, assim, que hoje em dia grande maioria dos coreanos tem em casa. Agora a família Kim é tão pobre que eles não conseguem nem olhar para o céu e avaliar, tipo, ter essa associação, sabe? O que importa para eles é a chuva que está afetando a vida deles e está inundando a casa deles, eles perdem o teto. O resto eles não conseguem nem pensar, né? Nossa, isso me pegou, assim, de um jeito tão, sabe? Nossa, gente, ele literalmente, o filme inteiro, ele dá uma cutucada muito forte na sociedade. E como isso é a minha sociedade, isso acaba me afetando bastante, sabe? Sabe, los Park olham a lluvia por si janela, en ese verde lindo, mientras que os Kim olham a lluvia entrar na casa como cachoeira, né? Y a otra cosa que es bastante fuerte, el fato de que mientras los Kim están siendo totalmente inundados, a casa está ficando totalmente bajo agua, o menino dorme na barraca sin problema nenhum, muito confortável y no se molha ni un poquinho. Y a Mai dice, no, essa barraca está feita nos Estados Unidos, deve ser boa, não tem problema. Essa é outra crítica que eles fazem, porque não somente isso, de eles virem os Estados Unidos como um ponto para eles também a ser alcançado, que na verdade eles já alcançaram. Tanto que em vários momentos do filme eles falam, o Sr. Park, eu não sei se ele foi indicado por uma revista americana, ou se ele estudou nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Então, eles estão sempre provando que eles são superiores porque eles tiveram contato e eles foram comprovados por Estados Unidos, e eles conseguem ter acesso a tudo isso dos Estados Unidos. E é engraçado que no linguajar, inclusive, que eles usam, fica bem claro, especialmente quando a esposa do Sr. Park fala. Ela sempre tem, assim, uma palavra, ela fala a frase em coreano, ela sempre tem uma palavrinha que ela troca por inglês, sabe? Ela fala, gochujang is red, ou gochujang é o molho de pimenta coreano, sabe? Ela fala, gochujang is red,
sabe? Por que ela não falou que gochujang é vermelho, sabe? Ela podia estar falando assim, ou quando ela faz a entrevista com o filho Kim, ela fala sobre o antigo professor, e ela fala, é que essa pessoa é tão brilliant, sabe? Ela usa umas palavras, vocabulários no inglês, só para mostrar para as pessoas, olha, tipo, eu falo inglês. Um ponto que me tocou muito foi depois que tem inundação na casa dos Kim, né? E eles precisam dormir no pátio. E tem um diálogo muito marcante do pai com o filho. Ele basicamente fala que se ele não tiver planos, não tem como dar errado. Isso mostra, tipo, a falta de esperança que, tipo, as camadas mais baixas têm. Isso fica muito claro no final do filme, já pulando um pouquinho aqui. Fica muito claro no final do filme porque o filho, depois do desfecho, ele fala, pô, eu vou comprar a casa dos Park pra, tipo, salvar meu pai. Aí tem até uma cena meio que expectativa e realidade, né? Sim. Só que não acontece, não é o fato. Fizeram até um cálculo dizendo que para uma pessoa com a renda dos Kim, seria preciso 540 anos trabalhando para conseguir comprar aquela casa dos Park. Então, A casa na Coreia é uma fortuna, gente. surreal. Não é brincadeira. Eu ouvi até numa entrevista do diretor, o Bong Joon-ho, que a soundtrack ia ser essa conta aí que eles fizeram dos anos, de 505 mil e tanto, que ia ser o tanto de anos que ia demorar pro filho conseguir comprar a casa, mas que depois eles decidiram mudar de nome. E eu fiquei pensando muito em como, tipo, até através do nome da música, eles já iam passar essa mensagem, que fica, inclusive, muito clara nos ângulos de câmera do final, porque depois que eles mostram a família meio que se reunindo na casa que ele teria acabado de comprar, a câmera se distancia muito do que está acontecendo, para depois ela ir baixando bem devagarzinho e mostrando ele ainda na casa deles, no sofá, praticamente do mesmo jeito que começou. Como se aquilo tudo tivesse, tipo, só passado. Ai, que triste. Sim! Chorei assistindo o filme, chorei muito, inclusive, assistindo o filme. Eu vi ele se reunindo, meu Deus, que lindo! E a câmera descendo e voltando pra casa dele. Filme coreano é difícil ser, assim, gentil, sabe? Filme coreano normalmente é só... Nem me fale de cara, Busan. gente, realidade aqui, por favor. Para de viajar, para de ser americano, sabe? Sim. Voy a tocar un punto diferente que no es necesariamente de cámara, mas é um ponto que é muito forte no filme, que é o jeito de que a família, vamos a começar por los Park, Kim, é uma família que mora toda assim, mas é uma família muito unida. Então, o filho entra a trabalhar, mete a irmã dele, mete a pai dele e termina toda a família sendo metida, são muito unidos. Y de fato, son los únicos que realmente usan la sala, el salón de la casa, los parques, todos juntos, unidos, bebiendo y jogando. Y lo mismo acontece con la gobernanta. A gobernanta también es muy unida con su marido. Você nota una unión ahí. Mientras alguien mencionó que en la casa dos parques, cada uno está en su cuarto, siempre con la puerta fechada, nunca hay una unión entre ellos. Entonces, eso es bastante interesante ver digamos, ese retrato que hace el director de eso. Perdón, ¿você me quería hacer una pregunta de cámara, Joaquim? É Júlia, é o meu pai, Joaquim. Está aí, desculpa. Tudo bem. Não, porque obviamente você... Esquisito. Tá bom, eu entendi. Enfim. Bom, mas você queria fazer uma pergunta de câmera. É que eu achei interessante o recurso que ele usou de usar a primeira e a última cena do filme iguais. Uhum. Então eu fiquei pensando, será que é meio para fazer essa ideia de ciclo?
de, tipo, mesmo que começo e o meio e tudo entre, sabe? Nada mudou, na verdade, né? Eu queria saber, tipo, como o jogo de câmera pode ajudar a contar meio que uma história, pra, tipo, trazer uma força maior para a mensagem que o filme quer passar. Bom, com certeza a câmera, você está, a câmera é o que é o jeito que você vê o filme, é o jeito que você vive a história. Então, todos os planos de um filme são muito pensados, estão aí porque tem que estar aí. Então, ao final, eu acho que como começa com as meias e entramos na casa desde o final, se repite. Mas não é que não aconteceu nada, muito aconteceu. Muito aconteceu. Depois de toda essa doideira, depois o sonho do menino de querer ter a casa para resgatar ao pai, voltamos à casa deles e terminamos o filme como começamos. Isso simplesmente eu acho que quer dizer, cara, não importa o que acontece, os pobres, esses caras vão seguir morando do jeito que estão morando, não? E é isso, mas, o sea, o diretor tem uma consciência muito clara de que cada plano conta a história e ajuda que a gente entenda a história de uma maneira subconsciente, não de uma maneira consciente, mas de uma maneira subconsciente, né? Agora que a gente falou bastante da diferença entre os Kim e os Park, eu acho que a gente pode falar também agora sobre as duas famílias pobres que estavam competindo para ficar meio que na vida dos Park. A gente pode começar até já falando, a Rena tinha falado que seria algo bacana a gente discutir um pouco sobre até o nome da antiga governanta. E de como isso já é importante. Esse nome da governanta é uma coisa, assim, muito interessante, porque, inclusive, eu vi isso numa entrevista do diretor. E Moon Kwang é o nome da governanta, muita gente não sabe, mas é Moon Kwang o nome da governanta. E Moon significa porta na Coreia. E Kwang tem vários significados, mas um é luz e outro é de loucura. Então, o diretor fala nas entrevistas dele que quando ele deu o nome para ela de Moon Kwang, ela quis dizer que, tipo, ele quis associar, na verdade, que toda vez que ela aparece, sempre tem uma questão de porta, de entrada, saída, e que ela é aquele clique de loucura que acontece no filme, né? Porque vocês podem ver que tudo começa a se desencadear, o trama começa realmente quando ela começa a entrar em ação, né? Sim. Inclusive, a família, o filme começa a rodar mais, quando toda a família Kim, ele começa a se juntar e eles começam a tentar tirar a Moon Kwang como governanta. Daí já acontece um semitrama. Daí depois, quando ela sai, eles têm aquele momento todo mundo na sala, que não é nem a casa deles, daí tá um silêncio, daqui a pouco a Moon Kwang, ela bate na porta, naquela cena bem creepy, assim, tipo, ela naquela telinha pedindo para abrir a porta. Assim. Sim, meu Deus. Cortei aos cabos, ninguém vai ver, não. Sim, foi a partir daquele momento que, inclusive, todo mundo descobriu que tem um sótão, assim, que tem um porão lá dentro. Sim. Daí começa a loucura, né? A plateia começa a ir beirar a loucura daí, né? Outra coisa também que depois que ela entrou, ela ficou pedindo, implorando para a nova governanta, né, para não contar para a família Park. Só que quando ela descobre que a governanta também tá com a família lá, aí ela já muda de novo. E aí ela fica dizendo que vai mandar o vídeo para eles, que vai denunciar e que vai todo mundo pra cadeia também. Então, eu lembrei disso. Sujo falando do mal lavado, né, gente? Exatamente. E é muito interessante até ver um pouco da parte crítica nessa cena toda, porque os dois viram que eles estavam igualmente golpistas, os dois igualmente ruins, igualmente precisando de estar na casa da família Park de alguma forma. Mas em vez deles decidirem se ajudar, os dois que são, bem pobres no filme, eles ficam tentando... Eu vejo isso como até uma metáfora no filme, porque estavam tentando empurrar o outro escada abaixo.
Era um Exatamente. tentando de tudo pra subir a escada pra poder fechar o outro no andar mais baixo possível que a gente vê no filme. Não, e o nome é um chute. Parasita faz isso, né? Sim, Porque o parasita, quando você tem um outro parasita, você não pode, sabe, não pode existir dois parasitas dentro de um hospedeiro, né? É verdade. Sempre você tem que, tipo, sabe, se livrar do outro parasita para você entrar no lugar do parasita. Então, o pessoal, assim, basicamente, inicialmente, no primeiro plano, pensa assim, é porque eles moram no sótão, no porão da casa dos Park. Na verdade, eu acho que não é bem isso, sabe? Eu acho que o que ele realmente quis falar com o título do filme Parasita é que mostra essas duas famílias competindo, sabe? Isso eu achei, nossa, meu Deus! eu tô agora assim, porque eu não tinha olhado por esse lado de, tipo, não pode ter dois parasitas. Uma coisa que eu fiquei pensando muito é que no momento que a família Kim, né, principalmente a mãe, que tem um contato com a ex-governanta, ela percebe que ela tá meio que num pedestal mais alto, no sentido de poder mesmo, e ela abusa disso. Então não é uma questão só de, tipo, briga entre rico e pobre. A questão é briga pelo poder, sabe? Até os Sim. pobres brigam com ele mesmo pra estar num lugar mais alto. É uma batalha incessante. Independente do lugar que você esteja, você sempre vai ter um pedestal dentro daquela área, né? Exatamente. E no momento que a Moon Kwang, ela fica meio que nesse pedestal durante a discussão, ela faz uma imitação ao Kim Jong-il para poder ser engraçada. Aí você pode falar um pouco mais de como esse humor funciona? Então, gente, eu não sei, na verdade até acaba sendo uma dúvida minha, porque eu assisti todo esse filme do ponto de vista de uma coreana. Sim. Então, lá na Coreia, pra gente, é humor alguém chegar e imitar o Kim Jong-il, ou as pessoas, porque na Coreia do Sul, pelo menos, é quase um meme, alguns programas de televisão norte-coreana, tá? Especialmente os jornais, e tem lá um programa que as criancinhas saem e cantam, assim, e elas cantam de um jeito um pouquinho bizarro, sabe? Parece que são robozinhos cantando, e daí a gente acha isso muito engraçado. E além disso, que foi o que a Moon Kwang imitou, foi uma interlocutora de um jornal. E eles têm um tom, assim, super característico, e todo sul-coreano acha graça isso, sabe? Mas eu não sei se isso acaba sendo a mesma graça para outras plateias, digamos assim, né? Os coreanos achamos graças, vocês acham? Agora eu tô achando engraçado. E tem uns outros pontos, assim, porque esse filme, eu acho um filme legal, porque é aquela comédia, é uma comédia, tanto que é aquela cena que a mãe, né, a mãe dos Kim, ela chega e dá um chutão na Moon Kwang e ela cai baixo a escada, todo mundo, eu fui assistir o filme 2 vezes no cinema, gente, todo mundo do cinema tava se rachando de dar risada, só que ninguém percebeu que, na verdade, ela morreu por causa disso, sabe? Aí quando todo mundo, meia hora depois, quando o filme mostrou, gente, o motivo da morte foi por causa dessa risada lá que vocês deram. Todo mundo ficou, meu Deus, o que eu fiz, sabe? Eu achei o humor bem Clarice Lispector, assim, que autor que eu gosto muito, né? E ela fala assim, meu professor de português falava, gente, Clarice Lispector, ela acha uma ferida sua, enfia o dedo, cutuca, gira o dedo, daí ela dobra e tira, entendeu? Eu acho que esse filme faz muito isso, assim. E não somente diretor, isso, né? Em vários pontos, eu acho. O próprio diretor, ele falou que o filme era uma comédia sem palhaços e uma tragédia sem vilões. Nossa, é super verdade, né? Descreveu. Outro ponto que a gente tem aqui pra discutir, que nem tem tanto a ver com a linha que a gente tava seguindo, mas que depois que a Anna levantou, eu fiquei, tipo, muito interessada em saber um pouco da música que a Ki Jong canta quando eles estão indo pra casa pra treinar meio que o que eles tinham feito
De que ela é Jéssica, de Illinois, Chicago, filha única. Essa música ficou meme, né, gente? Virou meme na internet na época, né? Só que na Coreia, essa música original, eles colocaram uma letra de música, só para ela decorar, em cima de uma música que já existe, né? E isso é típico de todos os estudantes do mundo inteiro, né? Aqui no Brasil a gente faz isso. Sei lá, para a gente decorar coisinhas de biologia. Gênero, espécie... Aprendendo logaritmo, infelizmente. Filo, espécie, gênero, não sei o quê. E daí ela faz isso para ela poder decorar a história. E essa música, na verdade, é uma música que se chama... eu acho que é 101 heróis da Coreia que brilharam a Coreia, alguma coisa assim. E a gente coloca aquelas pessoas de imagens históricas, né, que fizeram... contribuíram para a história da Coreia. Daí ela coloca, né, coisas que ela tem que decorar. Meu nome é Jéssica, filha única, Illinois, Chicago, sabe? Ela vai decorando. Eu achei... É um ponto, assim, que pra gente é meio nostálgico, né? Para outras pessoas não conhecem muito. Uma pergunta que eu tenho, porque eu, na verdade, não encontrei ainda um significado, digamos... E pergunto a você como coreana, da pedra que aparece ao começo como um tesouro e que depois o menino leva para matar a los caras de embaixo, né? Mas ou seja, terá algum significado a parte do que a gente aqui no mundo ocidental pode entender? Na Coreia? Então, de significado, assim, de fundo, eu não sei dizer muito, mas ele também, eu acredito, na minha opinião, que a pedra foi o que... Lá na Coreia temos uma expressão, sabe, um ditado, que a gente joga pedra num lago que tá sem ondas, sabe, sem reverberação. No lago calmo a gente não taca pedra. É tipo isso, sabe, a expressão? Porque uma pedrinha do nada, ele começa a fazer reverberação e ele acaba causando onda em todo o lago, certo? E eu acho que essa pedra foi estopim, porque entrando essa pedra na casa da família dos Kings, que eles começam a sonhar com essa ideia de... Eles, primeiro, têm a chance, né? Porque o amigo oferece o emprego para substituir. E daí, por segundo... com o significado da pedra, porque a pedra, eles dizem que essa é uma pedra que traz dinheiro, traz boas energias, não boas energias, mas diz que traz poder e dinheiro. Então, eu não sei nem que área que é isso, mas meu avô colecionava algumas pedras, sabe, por exemplo, tipo esses. Daí, mas eu nunca me interessei, eu não sei exatamente o significado, mas normalmente é tipo um hobby dos ricos. Entende? Eles têm tempo sobrando, sobem numa montanha, fica olhando. Nossa, essa pedra, gente, tem um significado profundo. Ele levou muitos anos para ser esculpido dessa maneira. Não sei, alguma coisa assim. Daí levam para casa, daí ficam limpando lá a pedrinha. Daí mas eu acho que é literalmente isso. A pedra, para muitas pessoas, inclusive na Coreia, não tem significado nenhum. Mas, por outro lado, tem algumas pessoas que jogam um significado em cima da pedra e começam a sonhar, assim, quase, né? Fazer uma novela mexicana na cabeça. E foi o que aconteceu com a família Kim, né? Então, bom, eu acho que dentro do filme ele é isso. Tipo, é aquela pedrinha que é jogada inicialmente no lago e começa a causar desestruturar todas as coisas e começa a causar esse trama ali do filme inteiro. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu tô chocada. Eu porque também. a gente pesquisou bastante sobre o significado da pedra. E a gente trouxe como um ponto de discussão aqui. Porque era uma coisa que a gente realmente queria muito saber de vocês. E, tipo, o que significa a pedra? Porque depois, tipo, dos sites e vídeos que a gente olhou... Primeiro falava que o diretor nunca falou diretamente a pedra é isso daqui. E a galera só, tipo, fazia suposições, tipo, a pedra significa o desejo da família, a pedra representa a família durante o filme. Mas eu acho que essa conexão que você trouxe com esse ditado de que, tipo, pra não jogar uma pedra num lago parado,
e de que essa pedra foi o estopim, porque realmente foi. Uhum. Se o cara não Verdade. tivesse ido... Inclusive, Park Seo-joon tava muito lindo nesse Tava papel. mesmo? É muito lindo. Mas Então, se ele não nome tivesse dessa... jogado, seria genial. Pois é. E nome dessa pedra, na verdade, eu acho que é Sansu Gyeongseok, sabe? Sansu Gyeongseok. E eu não sei por quê, mas lá na Coreia tem algumas pessoas que vendem essa pedra por muito dinheiro, mas muito, muito, muito dinheiro, sabe? Então, e eu nem sei por que essa pedra custa tanto, mas... bom, existe um nome para essa pedra, aí que tá. Se chama Sansu Gyeongseok, sabe? É engraçado que, inclusive, o senhor Kim, quando o Park Seo-joon, que é o amigo do filho, ele trouxe essa pedra, ele bateu o olho e ele sabia que era esse filme X. Essa pedra, sabe? O nome da pedra, que ele era um Sansu Gyeongseok. E daí eu fiquei pensando, poxa, ele até fala no filme, mas daí eu já tive loja disso, eu já tive loja daquilo, eu já fui empreendedor, não sei o quê, fui dono disso, daquilo. Eu acho que, inclusive, ele não foi pobre sempre, entendeu? Ele já foi de classe média alta, só que não deu certo alguns negócios que ele fez, e tanto que por isso ele foi mudando, e por isso que ele sabia, porque pessoas, assim, de classe média classe mais baixa, não tem conhecimento, e pessoas mais novas também não, sabe? Como eu falei, é hobby dos ricos. Eu achei muito legal essa sacada do diretor, de deixar essa pedra meio jogada assim, justamente pra gente levantar as discussões, meio que um traiu, não traiu, sabe? Uhum. Outra coisa também, a gente vê que o Ki-woo, ele tá com a pedra o filme inteiro, praticamente, e começa como uma coisa boa, só que se volta contra ele depois, né, que o do porão vai lá e taca a pedra na E cabeça. toda hora eles ficam falando, nossa, cara, isso aqui é muito simbólico, sabe? Eu não sei, eu acho que isso deve ter alguma coisa, sabe? Porque toda hora eles ficam falando, nossa, essa pedra é muito simbólica. Daí tanto que ele chega lá e ele olha o desenho que o mais novinho fez, o Taeson, o filho mais novo da família do Park fez, ele fala, nossa, mas isso aqui é muito simbólico, sabe? É verdade. Não sei, Parece eu até acho que irônico deve que ele ter foi uma dar a coisa. pedra para o moço que estava no bunker, né? Uhum. E acabou que o moço matou não, mas atacou ele com a pedra, que ele ia dar para que servisse de algum... Essa é uma cena que eu até Sorte fiquei pro cara. refletindo muito. Porque ele desce, não pareceu, pelo menos na expressão dele pra mim, que ele ia usar aquela pedra contra os outros, o marido da Moon Kwang que tava lá no bunker. Pra mim pareceu que ele ia dar de presente por algum motivo. Eu fiquei olhando, mas ele, enquanto ele descia a escada bem devagarzinho, eu fiquei olhando ele vai entregar a pedra pra ele ter um reconforto ao olhar a pedra, vai tentar matar ele com a pedra. O que ele vai fazer com a pedra? Eu tive a mesma impressão e eu pensei, cara, será que é nesse momento que ele estava falando sobre o não planejado? Sabe? Lembra? Quando você não tem o plano, dá tudo certo, sabe? E sabe uma coisa que eu lembrei? Quando eles estão naquele abrigo lá, o Kim já largou os backs, né? O senhor Kim já largou os backs para mim. A partir do momento ali do momento do abrigo, sabe, em diante, ou seja, da festa lá que acontece ao ar livre em diante, quem tá mais assim grudado, quem tá pirado é o filho, não é nem o senhor Kim, sabe? Na minha opinião. Tanto que ali, enquanto eles estão deitados ali no abrigo, o senhor Kim, tipo, meio que fala, tenta dormir um pouco, alguma coisa assim, e uma hora até pergunta pro filho, nossa, mas por que você trouxe essa pedra? E ele fala, não sei, ele que cola em mim, tipo, ele que me segue, ele que me persegue, ele não tá mais em si, sabe? Sim. Isso eu achei bem interessante, assim, também, sabe? Hay un plano en el filme donde él está, ellos están con la fiesta ahí embaixo y él está con la menina, están dando un beso. Y después él va para la janela y bota su cara en la janela y vira un espelho. Y él está olhando y hace una pregunta a ella, si él
se ela vê a ele como uma pessoa que poderia morar em um espaço, em uma classe social como essa, e ele está olhando, e você vê que esse é o momento que ele toma a decisão de ir embaixo para matar a cara e para fechar né, fazer um desfecho. Pra se livrar do parasita pra poder ficar lá, como a Rena tinha falado, de tipo, não pode ter os dois ali dentro. Exatamente, então mas esse momento que ele está olhando, ou seja, ele está olhando a festa que passa no jardim, mas a verdade a gente vê a ele, o reflexo dele na janela, e aí você entende onde vai ele, entende a decisão dele visualmente, né? Ele não consegue fazer parte disso. Nossa, verdade, eu tinha esquecido. E por isso quer matar, por isso quer fechar isso. De fato, o sonho dele para salvar ao pai é comprar a casa, né? Ele quer ser parte desse mundo. Nossa, verdade. Nossa. Descobrindo coisas. Com certeza. Na cena que, se eu não me engano, a mãe meio que espeta o marido da ex-governanta, eu não lembro direito os nomes, e ele tá lá sangrando no chão, até que ele fala respect pro pai, né? Pro pai do parque. Foi algo que ele já tinha falado antes também, quando ele tava mandando o sinal pelas luzes. A gente, olhando o filme, fala, nossa, mas você tá morando no porão da casa do cara. Como que você consegue ter um respeito pelo cara? E mas aí o cara tá realmente tem... E fala respect, e o cara não liga pra ele, só liga pra chave do carro que tá embaixo dele. Nossa, e ele ainda tampa o nariz, ainda voltando aquele negócio do E é onde a gente vê o Sr. Kim realmente surtando em relação a isso do cheiro. Quando ele vê o Sr. Park tampando o nariz pra pegar a chave do carro, vê a filha dele quase morrendo ali com a facada, e o Sr. Park só querendo cuidar do filho que tinha desmaiado ao invés de, tipo, ajudar todo mundo, que é onde ele realmente... simplesmente levar a filha e o filho no mesmo carro pro hospital. A única relação entre os ricos e os pobres nesse filme é totalmente, tipo, questão de trabalho. Que diferença ia fazer ele levar pro hospital? Nada. Nada. Sendo que ela tinha sido esfaqueada. E outro só desmaiou. Sim. Nossa. E outra coisa ainda nessa cena que eu fiquei me perguntando, mas isso eu também não achei em nenhum lugar, é que eu acho que é Daí o nome da filha dos ricos, a mais velha, e ela tinha descido para procurar o Kyu-woo, né, o Kevin, professor dela, e aí ela meio que fica, tipo, procurando, só que nessa hora onde tá todos os convidados fugindo da festa, dá pra ver bem rapidinho ela com ele nas costas, carregando e meio que pedindo ajuda, e eu fiquei na dúvida disso porque, tipo, os pais dela não queriam ajudar a Ki-jong, que eles tinham mostrado que se importavam, entre aspas, se importavam com ela momentos antes, falando, não, você que tem que fazer isso pro meu filho, porque assim, você foi a salvação na vida dele, ele gosta muito de você, professora, você é ótima, mas, tipo, quando ela tá sangrando, eles não ajudam, enquanto a Dari, ela, tipo, tá carregando o Kevin, então eu fiquei muito, tipo, na cabeça, é uma das coisas que mais ficou do filme pra mim, se, tipo, ela tava ajudando ele porque ela viu alguém morrendo, ela, tipo, pensou, essa pessoa precisa de ajuda, ou por algum outro motivo. Eu queria saber a opinião de vocês nisso, de, tipo, dela ser a única que tá carregando enquanto tá todo mundo fugindo, e ninguém nem olha pra ela, tipo, pedindo ajuda. O que você acha, Henrique? Não sei, não havia pensado nisso, então agora é um novo ponto para mim, então não tenho uma resposta agora, parece. Eu acho que foi só aquele amorzinho de adolescente. Porque ela tava sumiu. Gente, ela, assim, pra mim, foi aquela adolescente tão fácil dele conquistar, porque quando ele foi lá na primeira aula, tomou o pulso dela, foi obviamente proposital. Foi totalmente proposital. Porque deixa claro ali, quando o Park Seo-joon já chega na casa dele para convidar para ele dar aula para ela, ele fala, aqueles lobos lá de, não sei lá, do curso que ele faz na faculdade. Ele já estava namorando com ela, o Park Seo-joon, entendeu?
E ele achou que se ele tivesse apresentado uma outra pessoa que é realmente um universitário, que ele sabia que ela ia ser isca fácil, sabe? Que ela ia ser, tipo, que ela ia chutar ele e ia começar a namorar com o segundo professor. Então, ele já foi pensando nisso, uma pessoa que ele achou bem improvável ela namorar, entendeu? Sim. Só que ele não pensou que o Kyu ia enganar tanto a família toda para poder substituir o lugar dele. Sim. Entende? Então, esse foi o erro do amigo lá. E ela realmente é isso, gente. Ela é uma ovelhinha ali, branquinha, fácil de devorar. Cheguei lá, peguei, taquei, ela tá. Daí ela não reage, entendeu? Nossa, por isso que ela foi. Meu Deus, e ela é pequenininha, como é que ela ia carregar lá aquele homem? Sim. Ele tem 1,80 quase de altura. Ela tem cara então de foi... 1,55, ele com 1,80. Foi total na força do amor, gente. O amor adolescente muito avassalador, dando forças ao casal. Exatamente. E assim, mostra, claro que é porque na família Kim a gente não tem alguém para comparar dessa idade, né? Mas será que se ela fosse assim da classe social da família Kim, será que ela teria a mesma atitude? Assim, entendeu? É verdade. É uma pergunta que eu fiz, assim. Nossa, ela é tão inocente, sabe aquela inocente assim que não sabe nada das dificuldades da vida? Sim. A única preocupação é estudar. Ela tem tudo. A única preocupação é estudar. Continuando aquela discussão que a gente estava tendo sobre os pobres meio que estavam tentando empurrar o outro mais para baixo, de como o marido dela, da Monkwang, o Gunse, estava escrito aqui, eu estava procurando há um tempão já qual era o nome dele. Mas que ele, quando ele vê que ela tá morta, ele consegue escapar. Os únicos alvos dele são realmente os Kim. Tá todo mundo na festa, todo mundo ali, e ao invés dele, tipo, olhar em volta e ver o quão meio que bagunçadas as coisas estavam sendo, o único foco dele é acabar com os Kim. É verdade, isso que eu achei engraçado. Tudo bem que tem esse episódio de que a mulher dele estaria inconsciente por causa dos Kim, mas não sei, a raiva base, eu acho que por lógica deveria ser contra os Park também, entendeu? Aquele desenho, né, do mais novinho, do irmão mais novo da família dos Park, que sempre tem aquela mancha preta no fundo, né? Era para mostrar o Kanze, né? Porque até no final do filme eles mostram assim que aquele episódio que ele teve de choque no dia que ele desceu de noite para comer o bolo é porque ele viu o Kanze subindo pela escada, né? Verdade. Daí ele viu e ele desenhou o Kanze ali no cantinho. Agora, ele tinha raiva pelos Kim porque eles mataram a mulher dele, né? Sim. Sim. Ela teve, como é que fala? Convulsão na cabeça? Não sei. Convulsão e por culpa deles a mulher morreu. Então, acho que essa é a raiva principal. Por outro lado, ele não tem raiva de los outros, dos Park, porque ele é parásito dos Park, né? Não pode morrer o corpo. Se morre o corpo que dá a comer a você também morre, né? É verdade. É verdade, como se fosse, tipo, a visão do parasita. Ele tava vendo mais em, tipo, eu preciso manter como se fosse o corpo. Eu acho que essa analogia que a Renan trouxe pra gente de realmente um parasita dentro de um corpo e de como não pode ter os dois. Acho que, tipo, depois disso só o filme todo se encaixou. Outra coisa que eu lembrei também foi que quando a ex-governanta foi despedida, o motorista estava conversando com o Sr. Park, né? E ele estava falando que ela era uma governanta muito boa e que só tinha uma coisa que incomodava ele, que era que ela comia demais, que ela comia por 2. Aí nisso eu já vi um flash forward, né? Que depois mostra que o marido dela estava lá com ela. E depois também eu percebi que ele também reclamava só de uma coisa do Sr. Kim, né? Que era do cheiro dele. E aí, não sei se isso significava algo a mais, mas
Verdade. Mas uma hora o Sr. Park, ele deixa claro que o Kim, ele tá passando dos limites. Porque lembra que ele fala ainda, ela come por 2, mas, pelo menos ela não passa dos limites, sabe? Ele fala, não passando dos limites, tem que saber até, tipo, onde que é o seu lugar. É meio que isso que ele tá falando. Ele fala, olha, não passei, mas ela sabia o seu limite, sabe? Ela não ficava querendo ser a mais. Então, até mostra que a família da governanta, da antiga governanta e o marido dela, eles sabiam o que eles tinham que fazer para sobreviver lá, entende? Para eles continuarem como parasitas naquela casa de hospedeiros. Mas a família Park, que é um novo parasita que chegou, eles não sabiam como é que tinha que se comportar para se dar bem com o hospedeiro, digamos assim, né? Mas ele fala para a mulher, ele disse que ela nunca passou os limites, mas que o Kim, ele não passa os limites, o único que passa os limites é o cheiro. É verdade, bem isso que ele fala. Sim. Passa dos limites. Gente, como que o cheiro passa o limite, né, gente? Sim. E de como depois que ele comenta isso, do nada agora a mulher também, que ela é muito, tipo, não fresca, mas que ela é muito, tipo, sensível a tudo isso. Tudo que acontece pra ela vê, parece que ela consegue enxergar os germes de todo mundo, porque tudo incomoda ela. Ela é toda detalhista, mas, tipo, como o cheiro, mesmo ela estando com eles o tempo todo, nunca incomodou ela. Mas que depois que o Sr. Parker ele fala isso, agora ela não conseguia mais, tipo, conviver direito com eles. Então, esse é um ponto que eu deduzi, na verdade, porque eu gostei, que nem eu falei, esse é, até o momento, meu filme favorito. Então, eu fiz algumas deduções, assim como as pessoas na internet, e eu deduzi que, na verdade, quem é realmente rico de nascença, que nós coreanos chamamos que nasceu com colher de ouro, é o Park, só, entendeu? Na verdade, a esposa dele, ela não é de uma família rica, entende? Tanto que eu acho que é por isso que ela não identificou isso no primeiro momento, mas ela é muito Maria vai com o marido, entendeu? Ela também, se for ver, é um pouquinho parasita do marido, entendeu? É uma mulher que não trabalha, fica em casa, gasta dinheiro do marido, entendeu? Então ela tem que concordar com as opiniões do marido, entende? Ela não pode ir contra as opiniões dele. E fica nítido, até no linguajar dela e dele, né? O Sr. Park, ele não força falando coisas em inglês ou tal, sabe? E ele, inclusive, é um homem de poucas palavras, ele não tem muitas falas. Ele olha assim e tá bom, ele vai embora. Agora ela fica querendo observar, ela coloca um monte de palavra em inglês ali, ela quer mostrar que ela fala inglês, mas ela, na verdade, não fala direito, sabe? Essas coisas. Então, é uma dedução que eu fiz que, na verdade, ela é também, de um certo aspecto, assim, ela é parasita também, né? E na cena onde eles estão falando, onde ele compartilha com ela do cheiro, agora que você falou disso, eu lembrei que ela fala, tipo, poxa, é verdade, é o mesmo cheiro das pessoas do metrô. Faz muito tempo que eu não ando de metrô. Mas acho que também vai pra isso, de que, tipo, ela não nasceu rica. Até quando eles estão discutindo sobre o motorista antigo, que eles fazem o compilô para mandar embora, ela fica só concordando com o marido, né? Ela, será que são as drogas? Meu Deus, sabe? Sim, e isso mostra até como eles são meio que alheios aos problemas, porque eles encontram a Cassian no carro, e aí o que eles falam? É o nosso motorista, e no meu banco, e as drogas, e os problemas. Meu Deus, ele é pobre, meu Deus. É verdade. Eles são bem de julgar, né? Sim, e tão alheios que eles começam a fazer, tipo, meio com a peça, que começa a não fazer sentido, mas que eles só vão, tipo, isso faz sentido. Com certeza é isso. Com certeza é isso. Demitido. É verdade.
Então, eu acho que pra gente encerrar esse episódio, pra gente discutir um pouco de, tipo, qual é a visão que Parasita traz sobre o mundo, como é que, tipo, deixando essas classes bem divididas, mostrando a visão dos ricos sobre os pobres lutando entre si pra conquistar um lugar, meio que exemplificam a sociedade. Tá, como é que eles exemplificam? Desculpa, eu não peguei o final. É como ajuda a gente a entender, a compreender o mundo, como é que essa crítica meio que abre os olhos. É que eu gosto muito desse tipo de filme, sabe? Eu gosto dos filmes da Marvel, confesso, mas eu não sou muito de filmes de comédia romântica, filmes de romance, porque eu acho que eles só mostram o lado muito bonito das coisas, sabe? O que a gente chama de filme hollywoodiano, né? E, poxa, filmes e esse tipo de mídia é uma das melhores maneiras que existe para mostrar realmente como é que funciona a sociedade. Porque a pessoa não está do outro lado para ver e presenciar. Então, eu acho que é um ótimo meio para a gente mostrar, mas também, ao mesmo tempo, não dá para a gente dizer que as pessoas desse outro lado não sabem como é o lado do pessoal que sofre preconceito, que sofre com pobreza, sabe? Então, eu acho que serve de duas coisas. Para ser informativo, sim, mas também para dar aquela cutucada. E olha que cutucão, né? E eu acho que esse filme, em especial, ele foi até muito inteligente, porque ele não somente cutucou assim, olha isso aqui, você tem que se mexer para fazer alguma coisa na sociedade. Não foi somente isso, deixou a gente mal, sabe? Tem várias cenas ali que, por exemplo, nossa, ai, tô rindo porque a governanta caiu da escada de uma forma muito engraçada. Todo mundo rindo. Daí quando todo mundo descobriu que ela morreu, nossa, meu Deus, que horrível de pessoa que eu sou. Que péssima pessoa eu sou, né? Sim. Então, eu acho que eles realmente deram uma cutucada mais efetiva, talvez, né? Yo acho que todo filme, hay filmes de comentarios sociales de varios tipos. Este es un filme de comentario social donde você ve lo que está aconteciendo en estos estratos sociales diferentes, mas es feito, primero, un estilo, digamos, muy, en cierto jeito leve de comedia, aunque no es leve, hay matanzas al final, mas a gente fica entretenida cuando veo o filme. No es un filme que da un sermón sobre a diferencia de clases sociales, es un filme que explora a diferencia de las clases sociales de un jeito muy entretenido, de un jeito muy interesante y con unos personajes fantásticos. Entonces, eso nos ayuda a entender con un poco de humor y con entretenimiento un problema que está en todo el mundo, ¿no? Un problema que está en Corea, más está en todo el mundo. El principal problema de América Latina es la desigualdad social, ¿no? Entonces, eso que es interesante, que nos hace identificarnos con unos y con otros de un jeito u otro y nos hace preguntarnos a nosotros mismos qué hacemos nosotros para mudar las cosas, mas sempre desde o lado do entretenimento, que isso é o que é muito legal desse filme. É verdade. Eu acho que, inclusive, uma das coisas, assim, primeira coisa que eu pensei depois de ter assistido o filme pela primeira vez foi isso. Nossa, que legal, porque ele não tratou somente de uma história exclusiva da Coreia. Se tivesse acontecido isso, ele não tratou de um problema social da Coreia, né? Se tivesse feito isso, talvez o filme não tenha feito tanto sucesso. Então, como o Henrique falou, ele tratou sobre um assunto que é um problema social de todos os países. Não tem nenhum país no mundo que não tenha esse tipo de problema, né? Então, esse ponto eu tiro o chapéu aí. Então, esse foi nosso episódio sobre Parasita e é isso. Até a próxima.